Havendo número regimental, declaro aberta a sessão ordinária da segunda, a 29ª sessão ordinária da segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em 12 de nove de 2024. Fazer uma saudação aos senhores conselheiros, a conselheira Alda Magalhães, a nossa queridíssima procuradora de conta, doutora Eliana Lapenda, saudar as nossas assessoras e assessores, saudar os senhores advogados que estão aqui presentes ou em sala virtual, saudar a todos que nos acompanham pela TV TCE. Inicio leitura de expediente. Alguma comunicação dos senhores conselheiros do MPC? Eu gostaria, então, de encaminhar uma compreensão de todos, o pedido de vista ao processo de relatoria do conselheiro Disseu Rodolfo de Melo Júnior, processo 2410052-0, Prefeitura Municipal de Camaragibe. Presidente, bom dia. Bom dia, doutora Eliana. Conselheiros, servidores, advogados, todos que nos ouvem. Eu gostaria de proceder à devolução, mesmo ao conselheiro Disseu, do processo de auditoria especial de Itaíba, número 23100-2324, que foi pedido de vista por doutora Germana, e ela me pediu para proceder a essa devolução, já lançou o parecer do Ministério Público. Esclarecendo, inclusive, conselheiro, que me parece que já as 3 sessões já foram ultrapassadas. Obrigado, procurador, doutora Eliana. Coloque em discussão e votação a ata da sessão anterior. Aprovada. Vamos para a nossa... Senhor presidente, gostaria de fazer um pedido de vista com cessa vênia da conselheira Alda Magalhães. É um processo relativo à medida cautelar, à Fundação de Atendimento Socioeducativo, questão que eu não tive condições de aprofundar nos últimos dias. Peço vista, dentro do prazo regimental, retornarei e entregarei esse processo em mesa. Presidente, eu sugiro até que a vista seja coletiva, que é importante que trate de uma medida cautelar, que é importante que todos nós, que como é um tema que a gente precisa realmente aprofundar, aí eu faço esse pedido a Vossa Excelência. Feito o registro do pedido de vista coletivo, encaminhado pelo conselheiro Marcos Loreto. Vamos à nossa pauta preferencial, com a palavra o conselheiro Marcos Loreto. Processo 22.100.268. É de onde? De 2.100. É o do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Catende? Exato. Pronto. Sai de Catende. Senhor presidente, como já foi chamado por Vossa Excelência, antes queria cumprimentar a doutora Eliana Lapenda, demais conselheiros, advogados, todos que nos assistem. Esse processo, senhor presidente, é uma auditoria especial para verificar possíveis irregularidades na execução orçamentária financeira do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Catende, dos exercícios financeiros de 2021 e de 2022, que foi formalizado em específico para olhar se há lisura, transparência do processo de arrecadação oriundo dos pontos de pagamento, bem como verificar se o processo de arrecadação é feito por funcionários legalmente legitimados por lei e suas portarias. Senhor presidente, em rito sumário rapidíssimo, é o relatório. Sustentação oral do doutor Felipe Augusto. Pode começar. Agora eu escuto vocês, tá? Ok. Tá. Você escutou o relatório? Escutei. Perfeito. Pronto. Doutores, meu nome é Felipe Augusto Vasconcelos Caraciolo, OAB 29702, e o relatório de auditoria, como explanado, coloca um pedido de devolução de R$800 mil, onde a equipe de auditoria produziu planilhas referentes aos anos de 2021 e 2022. Para isso,
a equipe de auditoria considerou os valores que foram dados baixos no sistema informatizado do SAAI, comparando com os extratos bancários e o que entrou em conta bancária. A gente imagina, foi preciso fazer uma ginástica muito grande para entender como a equipe de auditoria chegou a esses valores, porque, a bem da verdade, a equipe de auditoria não considerou diversos créditos que tinham nas contas bancárias do SAAI. Então, juntamos em sede de defesa esses créditos, identificando mês a mês, baixa por baixa, onde a defesa apresentou uma planilha e rebate essa questão desses valores não depositados em conta. Ao final do exercício de 2022, a gente chega a uma diferença de R$13 mil. E aí explico-lhes o que é que acontece. O município de Catende, como todos sabem, um município pequeno, não tem grandes agências para recebimento desses créditos. Então, é feito uma ida nas residências, em determinadas localidades de baixo acesso, onde um agente arrecadador recebe e passa o recibo. Esses valores eles são entregues no SAAI para posteriormente depósito em conta. Então, a cada mês, na planilha que a gente colocou na defesa, sempre vai haver um saldo negativo que é compensado no outro mês, tendo em vista que o dinheiro que foi recebido no dia 31, que é uma quinta ou sexta-feira, só vai ao banco na segunda ou na terça-feira. Então, sempre tem algumas diferenças mês a mês. O que a gente precisa observar é o todo. Então, no todo, a gente juntou os comprovantes, juntou os extratos bancários, mostrou que existiram créditos que não foram considerados para a equipe de auditoria para chegar nesses R$800 mil. Então, o pedido é que Vossas Excelências observem esses extratos bancários, demonstrando que não há esse déficit, não há esse desvio de valores, não há esse não depósito dessas contas nas contas bancárias. E o segundo item seria a falta de comprovação da execução de serviços de publicidade contratados pelo SAAI. Juntamos também na defesa diversas peças publicitárias que são feitas, de comunicado de falta de água, de comunicado de conserto na rede. Então, diversas peças que foram feitas por essa empresa de publicidade, diversas peças que foram publicadas no portal da Prefeitura, demonstrando a execução dos serviços. Então, Excelência, eu peço para que não seja imputada qualquer devolução ao erário, tendo em vista que os valores das contas arrecadados pelos agentes arrecadadores foram depositados em conta e que a execução dos serviços de publicidade foram devidamente executados nesse exercício objeto da auditoria especial. Então, é como requer, Excelências. Com a palavra o relator. Senhor presidente, senhores conselheiros, como bem disse o advogado, doutor Felipe, sempre cioso nos seus apontamentos, a defesa trouxe esses números e foi visto por nosso gabinete, e considerando, então, que a divergência entre os valores registrados como arrecadados e os efetivamente depositados foram num montante de R$ 26.312,07, e considerando o prejuízo ao serviço da Prefeitura de Catende, em razão da diferença acima mencionada, e deixando tal valor de ingressar com efetiva receita nos cofres de autarquia municipal, que conduz à imputação do dever de ressarcimento por aqueles que lhe deram causa. Sempre lembrando que, viu, doutor Felipe, que foram vistas essa diferença, que caiu muito esse montante e esse total. No final aqui eu vou ler para os senhores como ficou os números. Considerando as falhas da comprovação da efetiva prestação dos serviços publicitários, julgo irregular o objeto do presente processo de auditoria especial, responsabilizando a senhora Claudiane Deide de Lima da Silva, doutora Juliana Braz Cardial e doutora Lucicleide do Nascimento Pereira,
e considerando a razão da divergência entre os valores registrados como arrecadados e os efetivamente depositados em conta, causando esse prejuízo, imputo à senhora Claudiane o valor de R$19 mil, com uma multa de R$10 mil. A senhora Juliana Braz Cardial, um valor de R$2.983 e uma multa no valor de R$10.452. E a senhora Lucicleide, o valor de R$3.776,35, aplicando uma multa no valor de R$10 mil. E aí trago as recomendações de instituir os procedimentos de controle, incluindo a guarda de documentos e designando responsáveis para tanto efetuar conciliações na gestão financeira, evitando divergências e prevenindo descontroles na arrecadação do serviço. Então, senhor presidente, é como voto trazendo esses novos valores e que foram vistos junto com a defesa e com o relatório de auditoria, senhor presidente. É como voto. Proferido o voto, como voto o conselheiro Dirceu Rodolfo. Eu também acompanho o voto de Vossa Excelência. O voto de Vossa Excelência está aprovado por unanimidade. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, doutor Felipe. Seguindo a nossa pauta preferencial, esse processo da Fundação de Atendimento Socioeducativo, acho que o conselheiro Odisseu pediu vista. De relatoria da conselheira Alda. Conselheiro Marco Loureiro pode continuar com a palavra. Processo 23.100.719.0, Prefeitura Municipal de São José do Belmonte. Senhor presidente, trata-se de uma prestação de contas do governo do município de São José do Belmonte, sob a responsabilidade do senhor Francisco Romonilson Mariano de Moura, relativo ao exercício financeiro 2022, pontuando desconformidades em aspectos analisados e a depender da gravidade que pode ser relevado pelo contexto aqui existente para fins de recomendação e aprovação de conta e sempre à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Já estou adiantando um pouco para o senhor Leonardo facilitar a sua defesa oral, o breve relatório, senhor presidente. Com a palavra, doutor Leonardo. Bom dia, excelências. OAB PE 48.125, nome Leonardo Assis Pereira da Silva. Vou ser breve, o excelentíssimo conselheiro relator Marcos Lorito adiantou um pouco do voto. Excelências, eu gostaria só de destacar que é um ano de contas 2022 que está dentro da jurisprudência, tanto dessa Câmara quanto do Tribunal. Houve o cumprimento da grande maioria dos limites constitucionais e legais. Destaco previdência, despesa total com pessoal, gasto com saúde, educação, restando apenas o descumprimento das despesas de capital com VAT. Porém, dentro de todo o cenário das contas do gestor, dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a defesa pugna pela emissão do parecer favorável à aprovação das contas, ainda que alguns achados constem como ressalvas. Eu agradeço. Agradeço ao doutor Leonardo. Com a palavra, o relator, conselheiro Loureiro. Agradeço ao doutor Leonardo. Como já adiantei no rápido relatório, que as falhas do contexto em análise devem ser encaminhadas ao campo das recomendações para a adoção de medidas que evitem que se repitam nos exercícios futuros. Então, o nosso voto, que se encontra em lista, é que se emita parecer prévio, recomendando à Câmara Municipal de São José do Belmonte a aprovação por ressalvas das contas do senhor Francisco Romonilson Mariano de Moura e trago, ao final do voto, as recomendações de praxe, senhor presidente. É como voto. Proferido o voto do conselheiro relator, como voto o conselheiro Dirceu Rodolfo. Acompanho também o voto de Vossa Excelência, aprovado o voto de Vossa Excelência por unanimidade. Passada a nossa pauta ordinária, com a palavra a conselheira Alda Magalhães. Com a palavra o conselheiro Adriano Cisneiro. Doutora Alda volta em seguida. Senhores conselheiros, senhora procuradora do Ministério Público de Contas, prezados colegas, todos que nos assistem à sessão,
presencialmente ou por meio do YouTube. Tenho apenas um processo em pauta, que é o processo 1856419 deste Adriano, eu vou passar a presidência ao conselheiro Marco Loreto. O processo de Vossa Excelência é vinculado ao nosso gabinete. Okay. Vossa Excelência, com a palavra, doutor Adriano. Eu possuo apenas o processo 856419 deste 7, que foi uma auditoria especial realizada na Prefeitura Municipal de Brejinho, no exercício 2015. O objetivo dessa auditoria especial foi verificar o acúmulo ilegal de 5 ou mais vínculos públicos com base em teste realizado no sistema SAG de pessoal que permaneceu na mesma situação no mês de dezembro de 2015. A auditoria apontou a existência de vínculos por parte de diversos servidores: José Vanderlei da Silva, Gilvanei José Venâncio da Silva Júnior e Maurício Vasconcelos Valadares. Há um parecer do Ministério Público de Contas, do digníssimo procurador Dr. Cristiano da Paixão Pimentel, que se manifestou nos seguintes termos: assim, o processo deve ser arquivado, como não há indício de probidade desnecessária à quantificação do débito, em envio ao Ministério Público de Pernambuco, ainda que, como decorrido 8 anos da instauração do processo, desnecessário enviar recomendações ou determinações à atual gestão. Ou seja, o procurador ele opinou pelo julgamento, pela irregularidade e sem imputação de débito. O voto em conta cilista é no sentido de seguir o parecer do Ministério Público de Contas, senhor presidente. Senhor presidente, em conta cilista. Sem divergência em relação ao voto de Vossa Excelência, aprovado. Comunico que não tenho mais processo a relatar e peço permissão para me ausentar da sessão. Devolvo a presidência ao conselheiro Ranilson Ramos. Agradeço ao conselheiro Adriano Cineiro e passo a palavra ao conselheiro Marcos Flávio. Senhor presidente, senhores conselheiros, a doutora Alda retornou, senhor presidente. Minha nação, doutora Alda, já está apta. Você, conselheiro Marco Flávio, sempre muito atencioso e educado. Com a palavra, a conselheira Alda Magalhães. Mesmo de casa, o conselheiro é sempre presente, não é verdade? Conselheiro Marcos Flávio. Bom dia a todos, prazer estar aqui. Trago o processo número 23.27.943, dígito 6, trata-se do processo de análise de 369 contratações temporárias realizadas pela Prefeitura de Buíque nos quadrimestres, nos primeiros, segundo e terceiro quadrimestres de 2022. O voto encontra-se em lista e, se não houver nenhum destaque, nenhuma colocação, eu já iria para os considerandos. Vossa Excelência pode apresentar o voto. Considerando a ausência de justificativa fática em ensejar a realização de contratações temporárias, em desarmonia com o artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, considerando a realização de contratações indevidas para funções de direção, chefia, assessoramento, isto é, para exercício de funções análogas a cargos comissionados ou função de confiança, considerando a contratação de temporários em preterição a candidatos aprovados em certame público vigente, considerando a contratação de pessoal em desobediência ao artigo 22, parágrafo único da LRF, voto no sentido que se julgue legais as nomeações constantes no anexo 7 e ilegais as constantes nos anexos 1 a 6 e anexo 8º. Aplico multa no patamar de 11% aos responsáveis, conforme posto em voto em lista. É o voto. Proferido o voto da conselheira relatora, doutora Alda, como voto dos demais conselheiros, aprovado o voto de Vossa Excelência por unanimidade, conselheira. Passa, então, ao processo 241.00218, dígito 7. Trata-se de autoria especial de conformidade relativa à transparência na Câmara de Oricuri, referente aos exercícios 2023 e 2024. No voto que coloquei em lista, dou conta de que, no exercício 2023, havia um estágio inicial, considerado inicial, 29,26% com relação à transparência, e subindo um pouco em 2024 para 32,49%, referente ao nível básico de transparência. A jurisprudência dessa casa é farta, no sentido de que, em casos que tais, apesar de algum esforço empreendido, mas, conforme coloquei no voto em lista,
as correções a posteriori não ilidem a mácula relativa à falta de transparência na época da auditagem. Eu faço o devido distingue com relação ao precedente trazido e, ao final, concluo pela irregularidade e multa no patamar de 10%. É o voto, senhor presidente. Proferido o voto, como voto dos senhores conselheiros, aprovado o voto de Vossa Excelência por unanimidade, conselheira Alda. Eu informo que não tenho mais processo, presidente. Agradeço a conselheira Alda e agora sim passo a palavra ao conselheiro Marcos Flávio. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os demais conselheiros presentes a esta segunda Câmara, cumprimento também a doutora Eliana da Penha de Moraes Guerra, a Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público, no cumprimento igualmente todos os presentes. Senhor presidente, eu iniciarei o processo 19.100.530-7. Inicialmente informo que esse processo foi redistribuído em razão do afastamento oficial do conselheiro de seu Rodolfo. Trata-se, senhor presidente, de uma auditoria especial, conformidade, no âmbito da Prefeitura Municipal de Jurema, no exercício de 2019. A Prefeitura esteve, durante todo o período, sob a responsabilidade do Avinaldo José Inácio dos Santos, prefeito. Senhor presidente, o objetivo da auditoria especial foi verificar possíveis ocorrências de irregularidade nos chamamentos públicos que decorreram a contratação do Instituto de Desenvolvimento Humano, IDH, no âmbito do Programa Saúde para Todos. Na realidade, esclarecendo, trata-se de regime jurídico que foi baseado no regime jurídico de parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil em regime de mútua colaboração. O valor anual da parceria foi de 2.970.000. Há um relatório de auditoria da Lavra do Conjunto Externo, melhor, concluiu pela evidência de 3 irregularidades. No entanto, não foi apontado o valor da parceria da Lavra do Cojumar, sentido que julgue irregular o objeto da auditoria inicialmente. Senhor presidente, uma minuta foi enviada a Vossas Excelências que, se não houver nenhuma observação, nenhuma participação, eu, neste momento, converto a minuta que foi encaminhada a Vossas Excelências em voto e passo a emitir nos termos 44 e 49A para o regimento um resumo desse. E o resumo desse no sentido que esta segunda Câmara julgue irregular como ressalvas o objeto do presente processo especial de conformidade e deputação ao senhor Aguinaldo José dos Santos, prefeito, ao senhor Aguinaldo Inácio dos Santos, secretário de Saúde, e a senhora Vilma Ferreira Silva, gestora do termo de colaboração, fazendo ainda, senhor presidente, uma determinação para que a gestão adote mecanismos de melhor controle e transparência na execução dos termos de colaboração. É este o voto, senhor presidente, exatamente nos termos da minuta que foi encaminhada a Vossas Excelências. É o voto. Proferido o voto do conselheiro relator, Marcos Flávio, como voto dos demais conselheiros. Aprovado o voto de Vossa Excelência, conselheiro Marcos Flávio. O presidente do próximo foi redistribuído para o processo 21.100.92/0 em virtude do afastamento oficial do conselheiro Valdeci Pascoal. Isso. Eu vou passar a presidência ao conselheiro Marcos Loreto, inclusive lembrando ao conselheiro Marcos Loreto que os próximos 3 processos são vinculados ao nosso gabinete. Perfeito. O conselheiro Marcos Flávio com a palavra. Senhor presidente, conselheiro Marcos Loreto, cumprimento Vossa Excelência, processo 21.100.92/0 também trata-se de uma auditoria especial, conformidade, instaurada
neste caso, no âmbito da Prefeitura Municipal de Venturosa, abordando os exercícios, quer dizer, ficando vinculado aos exercícios 2020, 21 e 22. O objeto, senhor presidente, da presente auditoria foi analisar a plausibilidade jurídica de contratações de pessoas jurídicas decorrentes de processos de desequilibridades, bem como acompanhar a execução contratual decorrente dos dois processos, dos dois certames licitatórios. Então, era prefeito do município, exercia o mandato, o senhor Eudes Tenório Cavalcante. Há um relatório da autoria da parte do auditor de controle externo, José Arthur Filho. Ele aponta alguns achados negativos, alguns achados que, da visão do auditor, decorrem de irregularidades e aponta valor passível de devolução. O processo foi enviado ao Ministério Público e lá retornou com o parecer especial 402/2023, da lavra da Procuradora-Geral Adjunta, doutora Eliana Lapenda de Moraes Guedes, que procedeu uma análise minutante dos fatos consignados no relatório da autoria, em cotejo, com as argumentações defensivas, e o parquet opina pela irregularidade da apresentadoria especial e acompanha a equipe técnica com relação à sugestão de devolução. Senhor presidente, inicialmente, eu comunico que acompanho o parecer do Ministério Público no tocante a preliminar de ilegitimidade do prefeito para responder pelos atos delegados nesse ponto, acompanho integralmente o parecer do Ministério Público. Senhor presidente, eu indago em Vossas Excelências se há alguma observação ou detalhamento a respeito da minuta que foi encaminhada a Vossas Excelências. Não havendo, eu invoco o artigo 49A, parágrafo 1 do regimento dessa Corte, para resumir o deciso, senhor presidente, e converto nos exatos termos a minuta encaminhada em voto e faça proferir o resumo desses atos. Senhor presidente, o resumo no sentido do deciso de julgar regular com ressalvas o objeto do presente processo de autonomia especial de conformidade, que teve como responsável o secretário de Saúde, Ademar Bezerra dos Santos, e outro sim, conferir citação àqueles agentes que foram notificados: o senhor Eudes Cavalcante, prefeito, a senhora Jaqueline Cavalcante de Oliveira, o senhor Isaac Luiz Libório Rocha, o senhor Jones Daniel Félix Moreno. Esses últimos três, eles são da Comissão de Licitação, e a pessoa jurídica Medical Mais Serviços Unitários. Fazer ainda uma determinação, senhor presidente, que consta do referido voto. É o voto, senhor presidente. Sem divergência, aprovado o voto de Vossa Excelência. Senhor presidente, eu me despeço de Vossas Excelências e agradeço a atenção. Conselheiro Carlos Pimentel, com a palavra. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutora Eliana Lapenda, eu vou passar então a relatar o processo justamente vinculado ao conselheiro Ranilson Ramos. Aliás, me parece até que os dois são vinculados ao conselheiro Ranilson, né? Então, inicio pelo de Palmares, o de número 191.001.82, dígito 0, é a prestação de contas de gestão, exercício 2018, no qual a auditoria apontou irregularidades, notadamente em relação à locação de veículos e aquisição de combustível, sugerindo débito contra diversas pessoas aqui interessadas. O processo contou com a participação de defesas escritas aqui por parte dos interessados, apenas o senhor Enoelino Magalhães não se manifestou nos autos. Foi encaminhado ao Ministério Público de Contas e retornou com o parecer 512/2023, assinado pelo procurador Ricardo Alexandre de Almeida Santos, no qual ele sugere a irregularidade das contas e
faz uma extensa conclusão a respeito de cada um dos achados aqui, que detidamente ele analisou. O voto se encontra em lista, segue os termos do parecer ministerial, no sentido de julgar irregulares as contas do prefeito Altair Bezerra da Silva, com débito nos valores de R$ 258.272,75, solidariamente com a Rafael Ramos de Carvalho, outro débito de R$ 40.950,87, solidariamente com o posto Guaraná, e um débito de R$ 633,95. Também julga regulares com ressalvas as contas de Gerson Clécio Pessoa de Melo, regulares com ressalvas as contas de Elisângela Maria das Neves Lopes, irregulares as contas de Enoelino Magalhães Lira, com um débito de R$ 4.786,47, irregulares as contas de Flávio de Miranda Oliveira, com um débito de R$ 5.233,18, irregulares as contas de Francisco Bernardo dos Santos, com um débito de R$ 32.665,06, regulares com ressalvas as contas de José Borges de Moraes Filho, e deixo de aplicar multa a todos os interessados em função da ultrapassagem do prazo quinquenal previsto no parágrafo 6º do artigo 73 da Lei Orgânica desse Tribunal. É o voto, presidente. Sem divergências, aprovado o voto de Vossa Excelência. Tenho ainda um processo de prestação de contas de gestão de número 201.002.86, dígito 3, Instituto de Previdência de Servidores Públicos do município de Lagoa do Carro, exercício 2019. O processo ele está com o voto em lista. Eu chamo a atenção de Vossas Excelências, houve uma omissão previdenciária significativa por parte da Prefeitura, que deixou de recolher quantia de quase R$ 3 milhões, foram 2.948 mil reais que deixaram, que a prefeita Judite Maria Botafogo de Santana da Silva deixou de repassar ao Fundo Previdenciário, um valor significativo. E aí, nesse contexto, presidente, eu elaborei o voto, inclusive a similitude de outros processos que eu venho julgando. Eu não julgo as contas irregulares do prefeito que deixou de repassar ao Fundo Previdenciário, mas, de acordo com a súmula 11, imputo multa àquele gestor pela omissão e deixo de imputar multa à gestora do fundo pela iniciativa que ela teve de cobrar. E isso está constando nos autos. Então, o resumo do voto é multa no valor de R$ 20.904,08 à prefeita Judite Maria Botafogo Santana da Silva, sem julgamento de contas. Multa de R$ 10.452,04 ao presidente do Fundo Municipal de Saúde, José Flávio Cavalcante da Silva, por haver deixado também de repassar o valor de R$ 262 mil. Julgo regulares com ressalvas as contas do gerente da Previdência, Lúcio Roberto da Silva, sem imputação de multa. Aplico multa ainda à secretária de Saúde, Rosinete Maria da Silva, no valor de R$ 10.452, pela omissão de R$ 155 mil no repasse. E faço aqui recomendações de ciência que estão no contexto aqui do voto, presidente. É o voto. Sem divergências, aprovado o voto de Vossa Excelência. Agradeço a atenção, presidente, e comunico que estou me retirando da sessão e vocês só me verão agora no mês de outubro, porque eu vou desfrutar de 15 dias de férias. Boas férias, conselheiro Carlos Pimentel. Mas se quiser ficar até o final da sessão, é sempre um prazer em estar com sua presença aqui. Devolvo a presidência ao conselheiro Ranilson Ramos. Agradeço ao conselheiro Carlos Pimentel, desejo umas férias maravilhosas aí. Com a palavra, o conselheiro Marcos Loreto. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora, doutora Eliana, o primeiro processo é uma auditoria especial da Prefeitura Municipal de Carpina, 2310940, dígito 9. O processo se encontra em lista e é no sentido de julgar irregular o objeto da presente processo de auditoria especial, responsabilizando a senhora Marta Lourdes da Silva e a senhora Suzana Barbosa de Santana Vieira, é a questão da alimentação do Sagres e aplicando a multa no valor mínimo às duas, senhor presidente. É o voto.
Proferido o voto, como voto o conselheiro Disseu, aprovado o voto de Vossa Excelência por unanimidade. Outro processo é da uma auditoria de conformidade também da Prefeitura Municipal de Joaquim Nabuco, é o 2410073, dígito 7. O processo também se encontra em lista, senhor presidente, e é no sentido que se julgue também irregular o objeto do presente processo, responsabilizando o senhor Antonino Matias Gomes do Nascimento e o senhor Charles Batista de Melo, aplicando-lhe uma multa aos dois no valor de R$10.000, senhor presidente. É como voto. Proferido o voto, como voto o conselheiro Disseu, aprovado o voto de Vossa Excelência por unanimidade. Por fim, é um processo de gestão fiscal da Prefeitura Municipal de Paulista, 24100-353, dígito 2. O processo também se encontra em lista, senhor presidente, e é julgando irregular o presente processo de gestão fiscal e aplicando-lhe uma multa ao prefeito, senhor, de R$13.000, ao senhor prefeito, senhor Ives Ribeiro de Albuquerque. É como voto, senhor presidente. Proferido o voto, como voto o conselheiro Disseu, aprovado o voto de Vossa Excelência por unanimidade, conselheiro Loreto. Não tenho mais processo a relatar, senhor presidente. Agradeço ao conselheiro Marcos Loreto e passo a palavra ao conselheiro Disseu Rodolfo de Melo Júnior. Senhor presidente, muito digna representante do Ministério Público, doutora Eliana Lapenda, conselheiro Marcos Loreto, demais conselheiros que participaram da sessão, conselheiro Alda Magalhães, conselheiro Marcos Flávio, conselheiro Adriano Cisneiros. Se eu esqueci de alguém, sim, conselheiro Carlos Pimentel, que está, a partir de hoje, em gozo de férias muito justas. Tenho ainda um processo remanescente, o 231.00.663, dígito 9, prestação de contas do governo, Prefeitura Municipal de Itaíba. A glosa que foi apontada como de monta, créditos adicionais abertos acima do limite autorizado pela LOA, falha com gravidade mitigada, o arrimo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que não houve alterações quantitativas, tão somente alterações qualitativas. Os demais itens que fazem parte do escopo das contas de governo encontram-se dentro da estrita legalidade, de forma que o meu voto, que foi lançado em lista, é no sentido de emitir parecer prévio, recomendando à Câmara Municipal de Itaíba a aprovação com ressalva das contas do interessado, contas de governo, exercício 2022, e vem, na sequência do voto, uma miríade de recomendações. É como voto, senhor presidente. Proferido o voto do conselheiro relator, como voto o conselheiro Marcos Loreto. Aprovado o voto de Vossa Excelência por unanimidade. Senhor presidente, eu tenho ainda um aditivo ao termo de ajuste de gestão. Foi um termo celebrado entre o Tribunal de Contas e a Prefeitura de Panelas, e esse termo ele traz prorrogação de prazo devidamente justificado. Então, questões relativas a providenciar vistorias semestral obrigatórias junto ao DETRAN, de todos os veículos que realizam o transporte escolar, um assunto extremamente sensível a esta casa e à sociedade. Entrementes, o interessado justificadamente pede prorrogação do prazo, de forma que eu trago para ratificação desta Câmara. Senhor presidente. Proferido o voto. Conselheiro Loreto, aprovado o voto de Vossa Excelência, conselheiro. Senhor presidente e senhores conselheiros, dignos representantes do Ministério Público, não tenho mais uma matéria a tratar. Agradecendo a Vossa Excelência. Agradeço ao conselheiro Disseu Rodolfo de Melo Júnior. Passo a apresentar os nossos processos. Primeiro processo destacado do pleno virtual de 5/9/24, destacado para a segunda Câmara. Processo 23.101.043, dígito 6, Auditoria Especial de Conformidade, Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, Secretaria de Cultura de Pernambuco. Auditoria Especial, Conformidade, Contratações Artísticas, Inegibilidade de Licitação, falha no procedimento. Pela proporcionalidade, nós estamos concluindo o voto, senhores conselheiros, doutora Eliana, em lista, julgando regular com ressalva o objeto do presente processo de autoria especial de conformidade,
relativa à doutora Renata Duarte Borba, dando quitação também a Maria Cláudia do B de Paulo Figueiredo Batista, Silvério Leal Pessoa, excluindo-os do processo, esses 3 servidores, com algumas recomendações. É como voto? Aprovado. Remanescente da pauta do dia 22/1/2024, é uma auditoria especial de conformidade, processo 23.101.0072, Universidade de Pernambuco, auditoria especial de licitação, certame não concluído, perda de objeto, arquivamento. Nosso voto, portanto, em lista, concluindo pelo arquivamento o objeto do presente processo de auditoria especial de conformidade. E com algumas considerações também em lista. É como voto. Aprovado. Alguma consideração dos senhores conselheiros, doutora Eliana? Não havendo, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para próxima quinta-feira, no horário regimental.